começando aqui. Gurizada, eu tava conversando com o Vitor, a gente aproveitar a sala online hoje para tentar dar praticamente toda a parte teórica já hoje, né, Vitor? Cara, é que na verdade tem coisas teóricas para dar nas outras aulas. Tem, mas Bastante da conteúdo. minha parte teórica vai ser só hoje. Na próxima aula, a parte de contabilidade vai ser só na prática, tipo, a gente vai pegar e fazer na mão ali, junto. Tá. A Laura entrou agora. Bom dia, Laura. Viu? Vamos começar então. Obrigado, pessoal, por estarem aqui no sábado de manhã, na nossa primeira aula do Núcleo da IB. Tá? Primeiro vai ser bem introdutório, tá? Essa primeira aula, até a gente avançar alguns tópicos. Esses tópicos vocês vão ver em algumas outras cadeiras dentro da liga, tá? Tipo, análise fundamentalista e a gente vai falar também um pouco sobre coisas do mercado, mas a ideia é partir desde o básico, tá? E a ideia desse núcleo não é a longo prazo, não é eu ser responsável por dar aula ou mais alguma pessoa, tá? A ideia realmente é criar um grupo de estudo para que a gente consiga, inclusive, a longo prazo, utilizar de capital da liga para a gente conseguir estudar e trazer curso, e trazer livro. E, assim, a ideia é vocês trazerem dúvidas ao longo do tempo em que, pô, eu não sei responder, que a gente não sabe responder e tem que ir atrás, tá? Mas o começo vai ser bem introdutório e eu me responsabilizei por dar as aulas e o Desconski também, o Robson, se ele quiser dar aula também, mesmo não de São Gabriel, ele pode fazer, mas para nivelar o pessoal, com a Camille, Manu, a gente só está introduzindo aqui. Mas a ideia é nivelar o pessoal, saber, é importante vocês saberem o que são os demonstrativos, o que o pessoal da área da IB faz, porque é nisso que a gente vai estudar e trabalhar nesses próximos meses, tá? Eu não quero ser muito repetitivo, porque a gente falou bastante sobre profissões naquele workshop que a gente fez. Então, claro, a gente vai relembrar, só que algumas coisas a gente vai partir do pressuposto que vocês sabem, tá? Se vocês não sabem, tem alguma dúvida, é só perguntar, tá? É nesse sentido. Então, hoje, o que a gente vai falar é sobre a área de IB, um pouco mais aprofundado, desde o básico mesmo, assim, até os níveis hierárquicos e o que é um M&A, que uma empresa busca se vender ou comprar outra. A gente vai falar sobre os demonstrativos, o Descon vai falar sobre isso e a gente vai introduzir um pouco o valuation, tá? Não é para dar um susto, é só para entender como as coisas se conectam. Tá, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o IB, sobre a área de investment banking. O que vocês lembram aí da nossa reunião, do nosso workshop lá que eu e o a gente fez aquele dia? Alguém lembra alguma coisa? Alguém prestou atenção? Tem que fazer contato com vários bancos, geralmente. E é de banco em banco fazendo contato. Também. O que mais? Eu não chego a me lembrar exatamente da parte da IB, mas eu lembro que vocês falaram bastante sobre M&A, que é fusão de empresas, aquisição de empresas, esse tipo de coisa. Quem faz o meio campo aí entre aquisição de empresas, valoração, análise. É isso aí mesmo. O pessoal do Investment Bank ele está posicionado na área de sell side, do mercado financeiro. Só para recapitular, a gente tem o buy side e o sell side. O buy side é quem tem poder de compra, são os fundos de investimento, que nem a gente tinha comentado. E o Investment Banking, ele tem o poder, ele não está no lado de compra, ele auxilia na venda de empresas, tá? Ele pode auxiliar na compra, só que ele não tem o poder aquisitivo, ele está auxiliando alguém que tem o poder aquisitivo, um fundo de investimento, por exemplo. Vamos partir do princípio, então. Por que existe um M&A? Tá? M&A é uma sigla de Mergers and Acquisitions, fusões e aquisições. Uma empresa, ela busca esse processo ela quer se vender,
digamos, o quadro societário, o fundador já está mais velho, não tem ninguém para assumir a empresa e ele deseja vender, sabe? Ou também o outro lado é uma empresa, ela deseja se ampliar, tá? Ela quer ganhar mercado, quer fazer algo do tipo. Por exemplo, digamos que a gente tem vamos pegar um caso real, assim, da Magalu e da Kabum. A Magalu comprou a Kabum alguns anos atrás, tá? A Kabum é um e-commerce de produtos eletrônicos, principalmente quando a gente fala de setup e tal, computadores. E existem dois tipos de crescimento, tá? Para uma empresa ter. É o crescimento orgânico, ela pode expandir sua operação, pegar capital e investir em criar uma fábrica nova, criar uma equipe nova para desenvolver alguma coisa, tá? E existe o crescimento inorgânico. O crescimento inorgânico é quando a empresa compra outra, que no caso é essa da Magalu e da Kabum. Como em termos econômicos fazia mais sentido, tá? A Magazine Luiza comprar uma outra empresa que já atua na área do que, assim, criar um outro e-commerce, criar uma nova equipe qualificada para fazer isso, montar um modelo de negócio, porque isso é muito importante. Muitas vezes vale mais a pena uma empresa comprar outra, tá? Porque ela vai crescer mais rápido e ela vai adquirir um mercado mais rápido, tá? Um outro exemplo é uma empresa uma empresa, sei lá, de bebidas e ela quer entrar no mundo da cerveja, tá? Então, e ela não atua no mundo da cerveja. Ao invés de ela criar uma receita de cerveja, contratar uma equipe qualificada, montar todo o modelo de negócio, é mais fácil ela comprar uma marca que já existe, tá? A Ambev é símbolo disso. Tá? É mais ou menos isso, esses motivos do M&A. Outra coisa, a gente vai falar sobre agora a hierarquia. No banco de investimento, que é o pessoal que auxilia a fazer M&As, inclusive dívidas, e abrir IPO, como a gente comentou, a IPO é abrir capital na bolsa. Existe uma hierarquia que é independente de tu trabalhar num banco, um bancão por exemplo, o Itaú, como a gente comentou, o Itaú BBA, não é essa parte do banco de investimento, ela não é a área do varejo, tá? O varejo é o que a gente está acostumado, que a gente vai e é atendido, tá? O banco de investimento não, é uma outra área e são profissionais com intuitos diferentes, tá? Que atendem clientes diferentes. Ou numa boutique, que é um escritório independente, não é um banco, é um escritório que também auxilia nesse tipo de coisa, que também é chamado de investment banking, tá? Então, existe uma hierarquia que é comum entre eles, às vezes varia de uma instituição para outra, mas é algo que gira em torno disso que eu vou falar. Primeiro, a gente tem o estagiário. O estagiário vai lá trabalhar, para entrar nessa área, a forma mais fácil é através de estágio. Só que mesmo como estagiário, tu tem que ser muito bom, tu tem que ser bem qualificado, porque eles exigem um nível já alto, porque tu vai estar desde novo exposto a grandes números, a grandes transações, tá? Tu tem que entender o que é contabilidade, como fazer análise de uma empresa, como os demonstrativos se linkam e como fazer valor de uma empresa, tá? E isso é avaliado durante o processo seletivo. O processo seletivo, ele começa com a triagem de currículo, normalmente faz uma prova de raciocínio lógico, depois eles chamam para entrevista, tá? Depois que na entrevista 30, 40 minutos os caras querem entender o porquê que tu quer trabalhar com isso. E assim, eles fazem perguntas para ti a nível de que tu dá uma resposta irrefutável, tá? A intuito pessoal, assim. Porque é um trabalho que demanda muitas horas da tua vida, assim. Então, tu tem que estar disposto a entregar muitas horas, porque tu tem que fazer um trabalho excelente. Porque muitas vezes o que vai diferenciar uma empresa ganhar um M&A ou outro é realmente fazer um trabalho de excelência e, bom, é normal esse pessoal trabalhar até as 2, 3 da manhã, todos os dias, tá? Entra, 9, 10 da manhã e vai até meia-noite, 1, 2, 3 da manhã. Depois dessa parte de comportamental, eles fazem
uma meia hora de perguntas técnicas, tá? Maria, eu já fiz entrevista que era meia hora, já fiz entrevista que era 10 minutos, sabe? De pergunta técnica. E é uma prova oral, tá? Eles querem saber o quanto tu sabe do assunto e é isso. Esse é o estagiário, o cara vai entrar lá e vai auxiliar nos modelos financeiros, tá? Depois do estagiário, a gente tem o analista. Aí sim a gente começa a falar sobre quem é realmente efetivo. O analista ele vai ser responsável por fazer modelo financeiro e fazer análise de empresa e montar a apresentação, tá? Para o cliente. A partir disso, a gente tem o analista 1, 2 e 3. As funções variam um pouco de cada ano. Algo legal nessa profissão é que eles chamam de ou up or down, assim, outros up or out, na verdade. Ou tu sobe de cargo ou tu tá fora, sabe? Então tu tem que performar. E tu fica no cargo mais ou menos 1 ano a 1 ano e meio, tá? Isso acaba variando de cenário, mas é mais ou menos isso. 1 ano e meio, tu acaba subindo de cargo. E os salários são muito bons, tá? Como estagiário, o pessoal costuma ganhar 5 mil reais e de mais variável, tá? O variável passa dos 10 mil ano. O analista 1, ele já está ganhando, ano, ele está ganhando 150 a 200, 220, 250 mil reais. Tá? O analista 2 já está ganhando uns 300 mil reais ano. Isso é ano, tá? Analista 3 mais e depois dá um salto no teu salário. Depois do analista 1, 2 e 3, a gente tem os associates. A gente tem o associate 1, 2 e 3. Eles têm um trabalho não tão... Ainda é manual, mas não tão quanto os analistas. E eles gerem mais os times também. A partir disso, a gente tem o vice-presidente. O vice-presidente nessa indústria é diferente do que o vice-presidente na indústria normal, tá? Porque normalmente o vice-presidente é o cara que é o segundo na cadeia hierárquica. Aqui não. Aqui o vice-presidente ele é associado a um gerente, tá? Na indústria normal. Só que, tanto é que a função dele, ele sai do operacional, só do operacional, ele começa a cuidar e gerenciar os trabalhos de quem está abaixo dele, que são os associados e são os analistas. Tem o vice-presidente 1, 2, 3, então, é o júnior, sênior, e aí tu sobe de cargo e tu vira diretor, tá? O diretor, tu tem mais responsabilidade sobre atrair novos leads, novos trabalhos para dentro da empresa. No vice-presidente também já tem um pouco mais disso, mas você tem uma responsabilidade maior. E o último cargo é o MD, que é o Manager Director, e ele é o 01 do banco de investimento, e a remuneração dele varia basicamente de quantos deals. Deals são os acordos que ele traz para dentro de casa, tanto a emissão de dívida, quanto a abertura de capital, quanto uma fusão e aquisição. Tá? Eu estou falando isso porque é importante a gente entender como é que Agora que eu percebi que eu esqueci de compartilhar a tela e tudo mais. Tá, mas é basicamente isso, tá? Deixa eu compartilhar a tela aí. Tá. Vocês não estão enxergando, né? Tá, basicamente assim é a... Essa é a hierarquia, ó. O analista, o associado, o vice-presidente e o vice-presidente sênior, manager director, como eu tinha comentado, tá? E o interno, o estagiário, está aqui por baixo. Outra coisa, isso tudo que eu estou falando é bem básico, tá? Outra coisa importante que a gente precisa comentar ainda, coisas básicas, é sobre o processo de venda, tá? De uma empresa. A gente tem o buy side e o sell side. O buy side, o sell side é quando a gente assessora a venda de uma empresa, tá? E essa venda, ela tem um processo que ela costuma seguir, tá? A primeira coisa, a gente tem o pitch. Tá, a gente tem o pitch. M&A. O pitch, ele é o que é?
quando uma empresa não surge do nada, a ideia da venda ou da compra de uma empresa, tá? Normalmente os MDs, os cargos mais altos, a função deles é relacionamentos, tá? Os caras, sim, ganham muita grana, mas porque eles têm um relacionamento muito forte que eles conseguem trazer acordos para dentro do banco. E eles são os principais responsáveis pelo pitch, tá? Assim, porque esses caras estão em contato com diversos CEOs, CFOs de diversas empresas do setor que ele atua, tá? E aí ele vai jogando ideia lá no cara de que poderia fazer, que poderia fazer algo diferente e tal. Até que, sei lá, o CEO da empresa, digamos que o CEO da Esconce, passa uns anos assim e ele decide que, pô, agora é a hora da gente investir, tá uma taxa de juros legal, é o nosso momento para a gente decidir comprar uma empresa, tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer nesse processo de sell side é um pitch. Só que esse cara, esse CEO, ele está em contato com diversas pessoas, tá? Ele está em contato, sei lá, com 4, 5, 6 bancos ao mesmo tempo. Então ele vai chamar esses 6 bancos e para fazer um pitch para ele, tá? Esse pitch é uma apresentação de investimento, tá? E esse CEO ele vai decidir qual banco vai assessorar ele de acordo com as apresentações, o que ele achar mais agradável, tá? O que fizer mais sentido para ele. A partir disso, ele decide o banco, e ele vai fazer, então, é decidido o banco, e a segunda parte do M&A é o teaser, tá? O teaser já é um documento de marketing, que quem vai fazer ele é o banco escolhido, tá? Lembrando que aqui em cima no pitch não é um banco escolhido, tá? São os bancos que costumam ter acesso a ele, tá? A partir do momento que ele decide, a gente tem um teaser. O teaser é um documento de marketing, é um documento PowerPoint de marketing, tá? Que tem, assim, de 3 a 5 páginas, e a ideia dele é mostrar a oportunidade de investimento, que no caso, nesse exemplo, é uma venda de empresa, tá? Seria uma demonstração? Sim, demonstração do... Mais ou menos, tá? Porque no teaser a gente não vai falar o nome da empresa. Mas a gente vai apresentar, é uma empresa de tal ramo, que fatura tanto, eles têm isso de bom, isso de ruim, isso de bom, blá, 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 blá. É algo curto, cara. E esse teaser, o banco vai enviar para uma lista de potenciais compradores. Esses potenciais compradores são aqueles caras do buy side, tá? Que costumam ser os caras do buy side, sei lá, um fundo de investimento, ou até uma outra empresa que quer comprar outra, tá? Tem uma lista, sei lá, de 50 possíveis compradores, e a gente vai pegar e enviar o nosso teaser para esses 50, tá? Desses 50, digamos que 15 vão se interessar. Quando 15 se interessarem, a gente vai abrir um documento, eles vão assinar um NDA, tá? O NDA é um contrato de exclusividade em que esses 15 potenciais compradores, eles não vão usar as informações que que vai fornecer para eles para realizar algo que não seja a compra dessa empresa, tá? Porque os caras, sei lá, se é uma empresa aberta em bolsa, eles podem operar em cima dessa empresa e eles vão ter informação privilegiada, tá? Porque no M&A a gente tem acesso a informações da empresa. Tanto é que quem trabalha com M&A não pode investir em ações, tem algumas restrições, tá? A partir do momento que o NDA é escrito, é assinado, quer dizer, começa o primeiro round das negociações, tá? Primeiro é realizado o SIM. O SIM é um memorando de vendas, basicamente isso, memorando de vendas, em que são aquelas apresentações, inclusive, de challenge que a gente mostrou para vocês, tá? Aí vai mostrar uma análise tutorial, como a empresa se posiciona nela, as vantagens, prós da empresa, os demonstrativos dela, vai fazer o valuation, tá? Algo bem detalhado mesmo.
E esse documento tem, cara, 30... Cara, tem, sim, 40, 70 páginas. É algo bem detalhado mesmo, tá? A partir disso que a gente mandou esse sim para as 15 empresas que assinaram o NDA, elas têm um prazo, sei lá, de 2 meses para falar se elas querem participar ou não. Aí eles fazem offer. Eles vão fazer uma oferta não vinculante, tá? E no caso a empresa, essas 15 empresas que receberam esse sim, elas vão analisar e digamos que dessas 15, 7 tiveram interesses em continuar, tá, nesse processo, porque não tem nada que vincule ainda. E eles vão fazer uma non-binding offer, que eles vão fazer uma oferta não vinculante, falando, ó, de acordo com o que a gente viu, a gente paga, está disposto a pagar, sei lá, 1 bilhão pela empresa, tá? Só que eles não precisam cumprir essa oferta porque é não vinculante, tá? Mas é uma forma de filtrar. Aí a gente passa para o segundo round do processo. Esse segundo round, o que vai acontecer? Vai acontecer a due diligence. Isso, o que é isso? O lado que está comprando a empresa, eles vão fazer uma diligência, eles vão atrás para ver se essas informações realmente são verdades que a gente passou para eles, o que a gente passou, o que a gente não passou para eles, mas que pode ser algo que prejudique a negociação, porque assim, quem está querendo vender vai tentar vender o mais caro possível, tá? E ele querendo ou não, ele vai ser um vendedor, ele vai falar coisas boas da empresa, ele vai falar coisas ruins também, mas assim, ele sempre vai frisar as coisas boas. O cara que vai tentar comprar, ele vai tentar comprar o mais barato possível. É que nem comprar ou vender um carro, tá? Sei lá, tu tem um carro e, sei lá, está batido, e tu consertou e tal, e tu vai vender para o cara que está comprando, tu vai falar que o carro tá zero, blá, 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 só que o carro pode não estar zero, ele pode estar batido, tá? E o cara que está comprando, ele vai atrás para ver se o teu carro tá zero mesmo, se tu fez alguma modificação, se tu bateu ele. É basicamente isso, tá? Inclusive, vai ter um momento de Q&A, eles vão questionar o manager, a diretoria da empresa, sobre todo o processo, eles vão atrás bem a fundo mesmo, tá? Porque aqui a gente está falando sobre quantias muito altas de dinheiro, sei lá, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 300, 800 milhões, 1 bilhão de reais. Tá? Depende o que depende da empresa, né? A partir disso, dessas 7 que passaram, lembra, né? A gente começou com 50 no teaser, 15 assinaram o NDA, a gente tinha 15 no primeiro round, 7 delas fizeram uma oferta não vinculante, a gente passou para o segundo round, 7, e dessas 7, elas foram atrás para ver se realmente era aquilo, e dessas 7, sei lá, 2 fizeram uma oferta vinculante. O que é isso? É a partir do momento que falar assim, ó, se tudo que a gente viu, que vocês me falaram para nós e que a gente foi atrás é verdade, a gente está disposto a pagar 900 milhões pela empresa, tá? Aí é uma oferta vinculante, eles precisam fazer jus a ela, tá? Depois do segundo round tem o SPA, que é basicamente as negociações. Aí envolve mais questões jurídicas e sobre baixar, aumentar um pouco o preço. A partir que ela é feita, é assinado o processo e o processo é fechado, tá? E a empresa que a gente viu lá do seu Gerson, que já estava mais velho e ele queria vender a empresa, a gente conseguiu vender por 900 milhões, tá? É basicamente esse processo de compra e venda de uma empresa, tá? Aqui nesse sim, a gente vai começar... Vocês estão enxergando minha tela, né, agora? Me diz que sim. 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 Tá. Aqui nesse sim, a gente vai começar a mexer no valuation da empresa, tá? O que é o valuation? É uma forma de encontrar o valor para uma empresa.
como que a gente encontra o valor de uma empresa, sei lá, a empresa do seu Gerson, ela fatura, sei lá, 500 milhões no ano, tá? E como é que a gente calcula isso? Tem 3 formas da gente calcular, tá? Porque o valuation, ele é um range, tá? A gente não vai trabalhar com valor exato, a gente vai falar, a tua empresa vale de 850 a 950 milhões, tá? Quer dizer, nesse caso, Oi? nesse caso, vocês pegam o valor presente ou o valor que vai valer? É que assim, ó, tem 3 formas de fazer o valor de uma empresa, né? A gente tem a past transition, as transações passadas. A gente tem o DCF, a gente tem os múltiplos e a gente tem o DCF, tá? DCF. O que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar bastante aqui, principalmente esses dois, tá? Nesse núcleo que a gente está trabalhando. Transações passadas a gente vai comentar, só que como a gente não tem acesso a algumas coisas, a gente vai comentar, vai trazer isso, mas é mais fácil a gente ter acesso a isso aqui, tá? Aos múltiplos e ao DCF. O que é o DCF? O DCF a gente vai projetar com base nos demonstrativos financeiros que a gente tem hoje. A gente vai projetar, a gente vai fazer as projeções de fluxo de caixa da empresa, tá? A gente vai projetar, sei lá, 5, 10 anos, vai calcular o valor da perpetuidade e trazer tudo isso a um valor presente, tá? Porque algo importante a se comentar é que, por exemplo, R$1.000 hoje vale mais do que R$1.000 no futuro. Tá? Isso tanto pela inflação, tanto pela nossa taxa de juros, tá? Tanto pelo custo econômico também. Exato. Então, nesse sentido, a gente vai projetar os fluxos de caixa e vai trazer ele a valor presente. Como que a gente vai trazer ele? A gente vai usar uma taxa de desconto. A gente vai pegar o fluxo de caixa lá, vai dividir por 1 mais a taxa, vai ser o WOC, e a gente vai levar ao ano lá, ao ano N lá. Ao N, tá? Isso aqui a gente vai explicar mais para frente, tá? Mas é só para ter contato com isso, tá? Mas o fluxo de caixa a gente vai trazer o valor intrínseco da empresa, tá? A gente vai calcular, usando Excel, o valor real da empresa. Tá? Só que como a gente vai ver, é algo muito sensível. Se a gente muda uma premissa, se a gente muda alguma coisinha, o valor vai alterar, tá? E ele pode alterar bastante. Outro método de valuation é através de múltiplo. Eu acho que alguns aqui já ouviram falar, tá? Porque, assim, digamos que a gente tem um setor, algo importante, a gente sempre deve comparar abacate com abacate, banana com banana, abacaxi com abacaxi, tá? A gente não pode comparar banana com abacaxi. O que eu quero dizer com isso? A gente deve comparar empresas do mesmo setor, tá? Porque cada empresa, setores diferentes, têm métricas e valuations e múltiplos diferentes. Por exemplo, se a gente vai pegar uma empresa de tecnologia, a gente deve comparar ela com uma empresa de tecnologia, a gente não deve comparar com uma empresa de varejo. Tá? Porque não que varejo seja um mau negócio, só que a gente tem que pensar o seguinte: no varejo, a maioria dos mercados operam com uma taxa, uma margem líquida de 3%, tá? E uma tech da vida vai trabalhar com uma margem de, sei lá, 20%, uma margem líquida de 20%. É uma margem muito grande, muito diferente, só que assim, não faz sentido a gente comparar, porque assim, para a gente saber se uma empresa é boa, a gente tem que comparar os pares dela. Se a gente tem um mercado que a margem líquida deles é 5% e os outros são tudo 2%, não significa que é um mau negócio. Pelo contrário, significa que é um bom negócio. Porque ele está sendo mais efetivo, ele está sendo mais produtivo do que os outros. Tá? Isso aqui é basicamente os múltiplos, a gente vai comentar sobre isso. Primeiro a gente quer dar contato com vocês sobre essas coisas, tá?
e o segundo são transações passadas. Digamos que essa empresa do seu Gerson aqui, ela, sei lá, dobrava aço. É uma empresa, eles dobram aço. E a gente tem um caso parecido com uma empresa que faturava parecido com a do seu Gerson, que foi negociada há 6 anos atrás no Brasil. Cara, é uma boa métrica a gente poder olhar para essa empresa, entender como ela foi negociada e que valor ela foi negociada. Tá? Então, o nosso range vai girar em torno disso aqui, cara. A nossa M&A vai girar em torno disso aqui e a gente vai acabar fazendo uma média. Tá? Isso aqui, digamos que o DCF é 1.000, os múltiplos é 2.500, o múltiplo da empresa e a transação passada é 1.400. Opa, aqui está 1.400. Sei lá, vamos fazer algo bem didático aqui. A gente pega, faz uma média e, girou em torno disso, tá? O valor da nossa empresa vale 1.600. Tá? Basicamente isso. É como o valor que a gente encontrou para ela, o que a gente comparou com os múltiplos e a transação passada, a última negociação foi feita a R$1.400, tá? Pode tocar aí, descansa. Eu vou parar de compartilhar. Deu para entender, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Sobre múltiplo, DCF, a gente vai falar mais para frente, tá? Então, mas qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Posso tocar então, Vitor? Tá me escutando bem? Uhum. Tá, deixa eu compartilhar aqui. Análise das demonstrações. Estão enxergando minha tela? Então, pessoal, como conversei com o Vitor, né, hoje, agora aqui na aula, né, a gente vai falar um pouco sobre a análise das demonstrações, mostrar uma parte básica da contabilidade, quais são os principais demonstrativos, mostrar como é que é a estrutura dos demonstrativos, né, para a gente entender como é que eles se interligam. Hoje a gente vai ficar na parte teórica, tá? E na próxima aula a gente vai para uma parte prática, eu vou trazer um balanço, a gente vai analisar junto esse balanço, junto com as notas explicativas da empresa, para entender de fato o que ela está fazendo no momento no mercado. Para depois a gente avançar para a parte ali do valuation, né? Primeiro a gente precisa entender essa parte básica dentro da contabilidade, tá? Eu trouxe um material aqui bem curto, tá? Eu estou montando ele ainda porque eu vou usar ele depois num workshop que eu vou fazer para análise fundamentalista. Então, quem está fazendo fundamentalista, eu vou trazer uma aula de contabilidade, de como analisar um balanço, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o que é um balanço patrimonial, o que é uma DRE, o que é uma demonstração de fluxo de caixa. Análise vertical e horizontal eu vou trazer na próxima aula, que daí vai ser uma parte já prática, né? Que a gente vai fazer. Então, quem for curioso e já quiser ir procurando o que é uma análise vertical e horizontal, já pode ir pesquisando, tá? Mas hoje a gente vai ficar nessa parte aqui teórica dos 3 demonstrativos principais. Existem outros demonstrativos, existem. Aí eu não vou trazer nessa aula, tá? Para não ficar muita coisa e também para a gente poder falar bem dos 3 que são os principais quando a gente fala da contabilidade. Você sabe o que são as demonstrações financeiras, gurizadas? Alguém tem uma ideia e queira arriscar o que é um demonstrativo financeiro? Para que ele serve? Enquanto eu analisava algumas empresas para investir, eu dei uma olhada em alguns demonstrativos financeiros. Não entendi muito bem, mas acredito que seja a partir daquilo ali que muitos sites de fundamentos de empresas calculem as métricas. Exato. Os demonstrativos financeiros eles são relatórios contábeis que as empresas listadas na bolsa são obrigadas a distribuírem essas informações para que os acionistas, os sócios ou investidores consigam analisar os números da empresa e verem o que ela está fazendo de fato. Porque, vamos pegar um exemplo, que nem o Vitor falou, uma empresa que ela quer expandir, ela quer aumentar o market share dela no mercado, tá? No balanço dela vai estar descrito isso através dos números. Então, tu vai conseguir olhar os números delas e ver, a empresa, de fato, ela está em expansão. Então, ou vice-versa, né? Um exemplo, a empresa falou que está em expansão, mas tu vai lá, tu olha o balanço dela, mas no balanço dela não tá condizendo com o que ela está falando. Então, tem alguma coisa errada aí. Então, através do balanço da empresa, dos demonstrativos da empresa, que tu vai conseguir fazer essas análises, tá?
Então é isso que a gente quer trazer aqui na aula hoje, é mostrar os demonstrativos principais e depois analisar uma empresa e ver se ela de fato está fazendo aquilo que ela está falando, tá? Então, os principais demonstrativos que a gente tem, então, como eu falei, são os relatórios contábeis que apoiam, então, a tomada de decisão das companhias, e as principais demonstrações que a gente vai utilizar é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é o esqueleto mãe, onde vai estar, praticamente tudo que tem na empresa vai estar dentro do balanço. A demonstração do resultado do exercício, como já diz, vai mostrar se a empresa deu lucro através desse demonstrativo, né? A DRE vai dizer se a empresa está dando lucro ou prejuízo. E também a demonstração de fluxo de caixa, que seriam as entradas e a saída dos recursos da empresa. Ela é muito importante porque através da demonstração de fluxo de caixa, tu consegue verificar qual é os períodos do ano que a empresa tem mais dinheiro e quais os períodos do ano que a empresa tem menos dinheiro, né? E fazer uma análise através disso. Então, as principais demonstrativos que a gente tem a DRE, a demonstração do fluxo de caixa, o balanço patrimonial, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a famosa DLPA, a demonstração do valor adicionado, a DVA, e também as notas explicativas. O que são as notas explicativas, pessoal? Para quem está fazendo fundamentalista, quando for escolher a sua empresa, sua empresa listada na Bolsa, né? As empresas, quando elas soltam o seu balanço patrimonial e os demonstrativos, existem algumas contas que eles colocam as notas explicativas delas, explicando por que eles fizeram aquele lançamento e por que está aquele valor lá dentro daquela conta em específica, para a gente poder entender de fato ali o que está acontecendo com a empresa, né? Então, como é a estrutura destes demonstrativos? A gente primeiramente vai falar do balanço patrimonial, tá? Como eu falei, ele é o esqueleto mãe. Através do balanço, a gente vai conseguir entender toda a empresa, como é que é a estrutura dela, o que ela está fazendo dentro do mercado, onde estão os ativos dela, onde estão a maioria dos seus passivos, o que a empresa está fazendo no momento, se ela está... se a empresa está investindo em mais imobilizado, se a empresa está aumentando o patrimônio líquido dela, se a empresa está agora numa fase de aumentar o caixa dela, aumentar o estoque. Então, através do balanço patrimonial, a gente consegue ver toda a estrutura da empresa. O balanço patrimonial, então, pessoal, ele é dividido em 3 partes, que é o meu ativo, que seriam os bens e direitos da empresa, tá? Essa nomenclatura está no CPC da contabilidade, que é o pronunciamento, né, que a gente usa. Eu gosto de dizer também que dentro do ativo, todo ativo, qualquer uma dessas contas aqui dentro do ativo, seja os terrenos, investimentos, contas a receber, todas elas um dia querem virar caixa, tá? Todo ativo, um dia ele quer virar caixa. Esse é o fundamento de qualquer empresa. A empresa quer ter caixa. A empresa não quer ter imobilizado despesa. A empresa quer fazer caixa. Então, esse que é o pensamento que a gente tem que ter primordial. Depois a gente tem o passivo. O passivo são as obrigações da empresa, tá? Toda empresa, né, ela tem as suas obrigações, ela precisa pagar as suas contas, né, pagar seus funcionários, os seus fornecedores, os empréstimos que ela faz com os bancos e também os impostos com o governo. Depois disso, a gente tem o patrimônio líquido. O patrimônio líquido da empresa seria aqui onde está o capital dos sócios, que os sócios injetaram quando começou a empresa, tá? Então, aqui a gente tem a parte do capital. Quando uma empresa ela se inicia quando ela é criada a empresa, né, tem uma coisa chamada que é o contrato social, né? E dentro do contrato social, quando os sócios os sócios querem criar essa empresa, tem uma coisa que é chamada que é o capital social. Por exemplo, que o capital social da empresa é 100 mil e o João e a Maria, cada um colocou 50 mil reais para abrir essa empresa. Então, a gente tem um capital social de 50 mil, de 100 mil, 50 mil do João e 50 mil ali da Maria. Então, quando eu inicio a minha empresa, eu inicio minha empresa com um capital social de 100 mil. Esse capital social que a gente iniciou com 100 mil, ele pode ser aplicado dentro da empresa, né, para a gente comprar um imobilizado, investir um pouco no caixa, aplicar um pouco no banco, comprar um estoque, para posteriormente a empresa começar a faturar, né, e começar o seu negócio. Dentro, então, agora do balanço patrimonial, agora dessa ideia inicial, a gente vai falar do ativo circulante e o ativo não circulante, o passivo circulante e o passivo não circulante. O que é isso circulante? Esse é o período que acontece as transações dentro do meu balanço patrimonial, tá? O ativo circulante é tudo que acontece em até 180 dias. Seria o curto prazo ali da minha empresa. Por exemplo,
eu tenho aquele contas a receber aqui no meu ativo circulante, ou seja, todas as contas que eu tenho para receber das pessoas que estão me devendo, eu vou receber elas até 180 dias, então é a curto prazo. Agora, no ativo não circulante, seriam as realizáveis a longo prazo, ou seja, são todas as contas a receber das pessoas que vão me pagar acima de 180 dias. Aí, esse período pode ser 180 dias, 360. Pode falar, Gabriel. Os passivos e ativos circulantes seriam só os que já são adquiridos visando curto prazo, ou os não circulantes vão se tornar circulantes quando chegar nesse prazo menor que 180 dias? Não necessariamente. Não necessariamente. Aí, dentro desse período aqui, a gente tem o contas a receber, que vão pagar entre 180, 360 ou até em um ano, beleza? Porque o imobilizado também está no meu ativo não circulante? Porque, de certa forma, tu não pretende vender o teu imóvel da tua empresa, né? Ela está ali parada, se um dia tu resolver vender, provavelmente vai ficar mais de um ano ali na tua conta. Já no passivo, a ideia é a mesma ideia, né? Por exemplo, o passivo circulante são as contas que eu tenho que pagar, então, até 180 dias. Por exemplo, eu tenho empréstimos ali, que agora, esses empréstimos eu tenho que pagar em até 180 dias com o banco, as próximas parcelas. Então, ela vai estar nessa conta do passivo circulante. Já o passivo não circulante seria as contas a longo prazo da empresa, né? Por exemplo, eu tenho empréstimos bancários que eu posso ter feito uma operação para 10 anos, 15 anos para frente. Então, conforme o tempo tu vai pagando e vai diminuindo esse período aqui do passivo não circulante. Outra coisa que a gente tem que entender dentro do balanço patrimonial é a ordem, né? Tem uma lógica das contas estarem nessa ordem, de começarem pela disponibilidade, depois pelo realizável, depois pelo longo prazo, investimentos, imobilizado, ativo intangível. Dentro da contabilidade, a gente utiliza um modelo, né, que é o nível de liquidez, que posteriormente, quando vocês forem analisar os indicadores, vocês vão entender o sentido de estar tudo numa ordem do nível de liquidez. O que seria o nível de liquidez? O nível de liquidez é o recurso que eu consigo pegar mais rápido possível. Por exemplo, dentro do ativo circulante, eu tenho as disponibilidades, e dentro das disponibilidades, qual é a primeira coisa numa empresa que ela consegue acessar se ela precisar pagar uma conta? É o caixa dela. Depois, qual é a segunda conta que eu consigo acessar mais rápido? É a minha conta corrente no banco. Depois, qual é a outra conta que eu consigo acessar mais rápido? É os meus investimentos temporários. Por exemplo, eu tenho aplicado num recurso, né, numa renda fixa com liquidez diária, por exemplo. Eu consigo também acessar esse recurso nos investimentos. Posteriormente, eu tenho meu contas a receber. Pode ser que daqui a 15 dias eu receba um recurso de alguém que está me devendo. Então, eu consigo acessar esse recurso em 15 dias. Estoque. O estoque, para mim poder acessar o recurso, né, logicamente eu tenho que vender o meu produto. Então, eu consigo acessar só depois ali da minha venda. Já no ativo não circulante é um pouco mais difícil, porque é a longo prazo, né? Tem contas aqui que eu vou receber daqui a 7 meses só para acessar o meu recurso. Então, é um pouco mais complicado. Então, a ideia dentro da contabilidade, dentro do ativo, né, são os níveis de liquidez das contas, que é onde eu consigo acessar o recurso o mais rápido possível. Já no passivo, né, são os níveis aqui de exigibilidade, né? Primeira coisa, eu tenho que pagar os impostos para o governo, depois eu tenho que pagar os salários dos meus funcionários, né, para eles continuarem trabalhando, depois os meus fornecedores, que é quem distribui ali me vende, né, a minha matéria-prima para mim poder fazer o meu produto, e também depois os empréstimos bancários, tá? Então, a ideia do balanço patrimonial é essa. Então, a gente é dividido entre o ativo da empresa, o passivo dela e o patrimônio líquido. E por níveis depois de exigibilidade e também, como a gente falou, temos ativo circulante, ativo não circulante, que seriam, então, os períodos ali. O ativo circulante é o curto prazo da empresa e o ativo não circulante é o longo prazo ali da empresa. Beleza, gurizados? Alguma dúvida até aqui? Podem perguntar, senão tocamos ficha. Então tá, sem dúvidas. Agora a gente tem aqui o segundo. Nós temos aqui o segundo demonstrativo, que seria a demonstração do resultado do exercício. Na DRE, vai dizer se a empresa deu lucro ou prejuízo.
porque através dela a gente vai pegar toda a receita da empresa, que é o faturamento dela. Receita com vendas é o faturamento da empresa. Para você, muitas vezes a gente confunde, né, faturamento e lucro, tá? Não é a mesma coisa. Faturamento não é lucro. Faturamento da empresa é tudo que a empresa teve de receita, só que a gente não tirou as despesas, os custos e impostos que toda empresa tem, né? Então, a gente aqui tem a receita com vendas, que seria o faturamento dela. Depois da receita com venda, a gente vai ter as deduções e os abatimentos. Geralmente, a gente tira os primeiros impostos aqui, que são os impostos de venda, que é o ICMS e o IPI, caso seja um produto importado. E aí a gente vai ter a receita líquida. Da receita líquida, a gente vai tirar o custo da mercadoria vendida, o famoso CMV que a gente tem, ou seja, o custo para mim fabricar o meu produto, e posteriormente eu vou ter o lucro bruto. Depois do lucro bruto, a gente vai tirar as despesas administrativas, despesas com as vendas e as despesas financeiras. Essas despesas, elas não têm a ver não foram despesas do meu produto, diferente dos custos, tá? Os custos de vendas ali, o custo da minha mercadoria vendida são as despesas diretas, são os custos, né, direto do meu produto. Já as despesas não. Por exemplo, as despesas com a contabilidade, as despesas com material de escritório, que entram aqui nas despesas administrativas, não estão ligadas à produção do meu produto, né? Por isso que elas entram aqui posteriormente, tá? Depois a gente tem as despesas com as vendas, para poder marketing, para mim poder vender meu produto, e também as despesas financeiras. Depois a gente vai ter aqui o resultado antes de tirar, né, o RPJ e a contribuição social, que é o CSLL. Eu posso trazer depois até com mais calma na próxima aula o que são esses impostos aqui, tá? Mas a ideia aqui é ter a estrutura aqui da conta da DRE. E depois que a gente tirar também os impostos, né, o RPJ e a contribuição social, a gente vai ter o resultado líquido da empresa, tá? Então, essa é a estrutura básica. Pode falar, Vitor. Cara, é legal explicar para eles, só comentar, explicar rapidinho o que é regime de competência e regime de caixa. Quer explicar, Vitor? Pode ser. Assim, ó, a DRE, pessoal, eles têm uma forma de se construir diferente, tá? A DRE, ela corresponde ao regime de competência, ou seja, é registrado na DRE a partir do momento que a venda é feita, tá? Sei lá, mesmo que tu tenha que receber a longo prazo, que nem está no patrimônio líquido, que a gente comentou no curto e longo prazo, digamos que a gente venda e, sei lá, ela foi parcelada e a gente vai receber em, sei lá, 224 meses, tá? Isso é regime de competência, a gente vai registrar a venda. Já o Matheus vai falar sobre o fluxo de caixa, ele está restrito à competência de caixa, tá? O regime é de caixa, ou seja, ela vai mostrar a variabilidade do capital da empresa, ou seja, vai ser registrado a partir do momento em que o capital entrou para o caixa da empresa, porque a gente está falando sobre o caixa. Tá? Ele vai falar sobre o momento que saiu, sei lá, para realizar alguma compra, e do momento que chegou a partir que uma venda foi feita. E foi paga, no caso. De certa forma, o fluxo de caixa vai ser posterior à DRE, então. Cara, dá para se dizer que sim. Inclusive, se tu parar para pensar, um dos motivos que a gente vai projetar o fluxo de caixa da empresa. Porque vai tentar mostrar o que tem a empresa conseguiu gerar de caixa, sabe? Com as vendas e com as despesas. Agora a gente vai para entender como é que funciona, né, o demonstrativo, né, como é que funciona o fluxo de caixa da empresa. Então, o fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira, que ele é usado para registrar toda a movimentação financeira do negócio, né, em determinados períodos de tempo. Primeiro, a gente vai pegar o saldo inicial que tinha ficado, depois a gente vai mostrar as entradas dentro daquele período, retirar todos os valores de saída e pronto, a gente vai ter o saldo final do período escolhido. O que é interessante dentro do fluxo de caixa, tá? Porque a gente analisa ele por determinados períodos de tempo. Por exemplo, que a empresa comece ali em janeiro, ela tem um saldo de R$1.000, e durante o ano ali, até julho, ela já tem um saldo de R$2.000. E aí, depois de julho ali, tem uma saída de R$700 ali, esse período. E depois não entrou mais nada.
aí a gente consegue verificar que, através da operação da empresa, que tem uma sazonalidade, uma época que de janeiro a julho entra saldo na minha conta e depois de julho até final do ano só saiu saldo e não entrou mais nada. Por que isso acontece? O que a empresa faz? É uma empresa, às vezes, que depende do agro, que colhe durante um período, depois planta e não tem mais caixa ali para entrar. É um exemplo que eu estou dando, tá? Mas através do fluxo de caixa, tu consegue entender, né, os períodos de gap da empresa ali, e talvez ela necessite ali de recurso para poder ficar operando durante a outra metade do ano ali, porque ela não consegue ter entrada de recursos próprios, tá? Até algo que eu esqueci de falar aqui do balanço patrimonial, vou voltar para cima, tá? Que é interessante a gente saber. Existem duas formas de uma empresa se financiar, tá? Por capital próprio ou por capital de terceiros, que é o que é fundamental aqui que a gente vai analisar dentro, na hora de analisar, né, um balanço. Quando a gente fala financiar por capital próprio, seria através do capital dos sócios, como eu falei para vocês, dentro do capital do patrimônio líquido, né, a gente tem o capital social, que a empresa ela pode se financiar com o dinheiro dos próprios sócios, tá? Ou ela pode se financiar de capital de terceiros, que daí ela vai procurar os bancos para poder fazer os empréstimos e poder gerar a operação dela, tá? Então a gente tem esses dois tipos de financiamento da empresa. Uma empresa, depois, quando a gente vai olhar, quando ela chega no final do período e ela tem aqui um resultado líquido positivo, né, ela tem lucro, porque toda empresa ela busca lucro, né, nenhuma empresa busca prejuízo, ela pode decidir o que ela vai fazer com o dinheiro dela. Ela pode aumentar o PL dela, investindo mais em capital a integralizar, ela pode deixar como reserva de lucros esse lucro que ela teve durante o período, ela pode investir esse dinheiro no caixa dela, no banco, ou comprar mais estoque imobilizado, ela pode usar também para pagar os empréstimos que ela tem com o banco. Então, quando a empresa tem lucro, ela pode decidir o que ela vai fazer com aquele recurso, seja aumentar o PL dela, para posteriormente ela usar esse recurso como capital próprio para financiar a empresa, ou pagar as dívidas aqui com fornecedores, empréstimos, ou deixar esse dinheiro no caixa, tá? Então, tinha faltado essa parte para falar para vocês. Então, aqui dentro da demonstração do fluxo de caixa, eu vou falar do método direto, tá? E o Vitor vai falar do método indireto, porque é o que eu geralmente, quando analiso, eu só analiso o método direto, eu não tenho muita finalidade com o método indireto, tá? Dentro da demonstração de fluxo de caixa, então, através do método direto, a gente vai analisar as três principais atividades da empresa, que é a atividade operacional dela, ou seja, o que a empresa faz de fato, são a operação, o produto que ela vende, a atividade de investimento, porque toda empresa ali, ela pode investir em maquinários novos, investir em máquinas novas, móveis, e diversas outras coisas ali para a operação dela, né? E as atividades de financiamento, né? Às vezes, o que seriam as atividades de financiamento? Seriam as entradas de recursos dentro da empresa, quando ela vende um recurso próprio, mobilizado. E depois a gente vai pegar essas três atividades, vai fazer uma análise delas e vai ter o caixa líquido daquele período ali que a gente está analisando. Por exemplo, no exemplo que eu trouxe aqui, né, dentro da demonstração de fluxo de caixa através do método direto, a gente tem as atividades operacionais. Primeiro, a gente teve um recebimento ali de clientes de 560 mil. Depois nesse período, a gente teve um pagamento de fornecedores de 600, pagamento de aluguel ali para onde eu realizo a atividade da minha operação de 40 mil, e tive um pagamento de salários aí e encargo dos meus funcionários, menos 50 mil. Então, o caixa líquido da minha atividade operacional foi menos 130 mil negativo. Já nas atividades de investimentos, a gente teve compra de imóveis e utensílios à vista, compra de máquinas e ferramentas, aí menos 100 mil, menos 200 mil, a gente teve um caixa líquido da atividade de investimentos em menos 300 mil. E aqui vocês percebem que daí na atividade de financiamentos a gente teve um aumento de capital, né? A gente teve a entrada de um recurso próprio que os próprios sócios integralizaram ali 500 mil, e isso trouxe um caixa líquido do período de 70 mil. Vocês podem estar pensando, que foi muito bem, né? O saldo final da disponibilidade ficou 70 mil. Mas se a gente for analisar a atividade operacional, que deu um fluxo negativo, e a atividade de investimentos também, principalmente a atividade operacional, que deu um fluxo negativo, a gente só teve um saldo final positivo, porque a gente teve integralização de um capital dos próprios sócios. Isso não necessariamente sempre vai acontecer. Vai que os sócios não têm o recurso para integralizar aqui, para deixar um saldo final positivo. A empresa teria que analisar aqui de forma
analisar, né, profundamente o que está acontecendo na atividade operacional dela por ter dado um caixa líquido negativo, né? O que aconteceu para ela pagar tanto fornecedores? Talvez ela podia ter colocado mais prazo, né, para pagar picotado isso, para não precisar deixar negativo o caixa líquido da atividade operacional. Então, vale a pena a análise, né? Vitor, quer falar do método indireto? Eu não sei se tu trouxe algum material, alguma coisa. Sim, eu vou falar aqui, vou compartilhar. Tá? Eu estava ajeitando aqui, porque eu criei uma planilha ontem, eu vi que eu parei de... Eu esqueci de salvar ela. Não, tranquilo. Eu tava montando outra aqui, rapidão. Erros Cara, técnicos. não sou dos melhores físicos. Que tá aparecendo na tela? Pera aí, deixa eu parar de compartilhar a minha. Deu. Tá, né? A tua tá. Tá, deixa eu abrir isso aqui, então. Aqui nosso fluxo de caixa aqui, pessoal, o método indireto, é um pouquinho diferente, tá? A como a gente vai chegar no valor final. O valor final vai ser a mesma coisa, tá? O valor é o mesmo. Se não for igual ao do fluxo de caixa direto, significa que ele está errado, tá? Só que a forma, que nem eu falei, a forma que a gente vai construir é um pouco diferente, tá? A gente vai partir do lucro líquido e fazer alguns ajustes, tá? Diferente do direto, que a gente vai pegar e fazer alguns descontos, tá? Primeiro, a gente vai partir do lucro líquido. A gente vai pegar o lucro líquido lá da nossa DRE e vai começar montando o nosso fluxo de caixa. Daí a gente vai adicionar a depreciação e a amortização, que são contas não caixa, tá? Logo mais a gente vai comentar sobre isso, mas são contas que não afetam o caixa da empresa. A gente vai usar a variação de capital de giro. Aqui tem outros, tá? Mas o principal é essas três coisas: o capital de giro, a depreciação e lucro líquido. E a gente vai ter, então, o fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa, ele é dividido em fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa para investimento e fluxo de caixa para financiamento, tá? E daí a gente vai chegar a posição final do caixa. A gente montou o fluxo de caixa operacional, aí vai, então, fazer o fluxo de caixa de investimento, que é basicamente o CAPEX. O CAPEX é um investimento na empresa, tá? Em imobilizado, em maquinário. É o passivo não circulante, o CAPEX. Isso. É o não imobilizado da empresa. É o imobilizado, ou seja, é um maquinário, é uma planta nova, é um galpão novo que foi investido, tá? Então, a gente tem ele, só que a gente vai pegar a variação, que no caso é o que mudou de um ano para o outro, tá? A gente tem o fluxo de caixa de financiamento, então o que uma empresa aberta em bolsa ela pagou de dividendo, captação de empréstimo que ela fez com bancos e o que ela utilizou do capital próprio, tá? Então, a gente vai chegar no fluxo de caixa operacional. Então, a gente vai pegar e vai somar esse fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento, fluxo de caixa de financiamento, vai somar, vai encontrar um valor, e no caso é menos 69 mil, no caso, aqui, tá? E a gente vai somar isso à abertura de caixa, porque assim, vamos entender uma coisa. 2020, a gente está em 2025, né? 2024, a gente começou com 4 mil de caixa. A gente terminou com 4 mil de caixa. Ou seja, a gente vai começar 2025 com 4 mil de caixa também, sabe? Então, a gente vai pegar o que variou do caixa esse ano, se foi mais, se for menos, vai somar com o que variou do ano passado e vai chegar na posição final do nosso caixa, tá? Esse outros aqui tá para complementar o que não bateu aqui, tá? Mas é basicamente isso. É basicamente uma forma de montar o fluxo de caixa diferente. O que é comumente utilizado, que a gente vai utilizar no valuation, é o fluxo de caixa indireto. A gente vai montar a partir disso aqui, que é o que é comumente utilizado. Então, para relembrar,
Deixa eu abrir aqui. Ô, Vitor, Oi? eu queria mostrar eu tenho um balanço aqui, que é o que eu vou trazer na próxima aula. Queria mostrar ele, que acho que fica melhor até de explicar para a gurizada a estrutura. Eu tenho um completinho aqui, que é o que toda empresa que é listada na bolsa usa. Ah, top. Eu vou parar de compartilhar aqui, mas eu só quero falar o resumão, tá? Então, pessoal, basicamente o balanço patrimonial é uma foto da empresa no momento atual dela, vai mostrar o que está imobilizado, o que não está, o que a empresa está fazendo com o dinheiro dela. O negócio do balanço é fazer o balanço balançar, ou seja, o ativo ser igual ao passivo, tá? E mais o patrimônio líquido. A DRE vai mostrar se a nossa empresa está dando resultado ou não. E o fluxo de caixa vai mostrar o que está entrando e o que está saindo da empresa. Tá? Tá mutado. Ô, desculpa. Pode falar. Agora foi. Foi? Como o Vitor falou, né? Tem os três principais demonstrativos, que é o balanço patrimonial, a DRE é a demonstração de fluxo de caixa. O balanço patrimonial é onde vai dizer, né? É a mãe de tudo, onde vai dizer o que a empresa está fazendo no momento, e a gente vai conseguir entender o momento dela. Eu tenho um balanço aqui, que é o que eu vou trazer na próxima aula, tá? A gente, através desse balanço, o que nós vamos fazer na próxima aula? Nós vamos fazer a análise horizontal e vertical, ver a variação das principais contas aqui e tentar entender por que essas contas variaram, tá? Entender se está batendo com o que a empresa está dizendo, tá? Nesse caso aqui, ele é o balanço da Panvel, tá? Que eu vou trazer na próxima aula. E a gente vai entender, eu vou mandar para vocês ali depois também o resumo da empresa, vocês vão ler, vão vir para a aula já com isso lido e vão entender tipo, o momento da empresa. No caso, o momento da Panvel é um momento de expansão, então a gente vai ver se no balanço dela está condizendo o que ela está falando, se ela está em expansão ou não, através dos números. E depois a gente fazer a análise horizontal e vertical, a gente vai conseguir confirmar isso, se de fato está ocorrendo ou não, e seria mais essa ideia, né, inicial, é entender né, o que a empresa está fazendo no momento, entender os números dela, de fato, se está ocorrendo isso, para posteriormente a gente começar a realizar ali o valuation, entrar né, na parte mais específica aqui do núcleo, tá? Mas primeiro a gente precisa saber analisar uma empresa basicamente, né? Entender o momento dela, se os números estão condizendo com o que ela está falando, e depois disso a gente vai para a parte mais específica ali com o Vitor, tá? Aqui a gente tem, então, esse é um balanço que eu peguei diretamente na B3, tá? Que todas as empresas utilizam o mesmo molde, né, de contas. A gente tem aqui o ativo, vocês vão ver que tem um ativo total. Vamos, por exemplo, algumas contas aqui que variaram. Aplicações financeiras, de 22 para 23, aumentou essa conta. Então, tudo isso a gente vai fazer uma análise e entender o porquê desse aumento dessa conta. Porque o contas a receber dela também aumentou, porque os estoques da Panvel também aumentaram de um ano para o outro. Então, a gente vai entender por que está acontecendo, por que aconteceu isso, tá? Aqui a gente tem o passivo da empresa, depois a gente vai entender as contas também aqui, tá? A DRE da empresa também, a gente vai fazer a análise horizontal e vertical dela para ver as variações e também dentro da demonstração de fluxo de caixa, tá? Então era isso que eu acho que a gente queria mostrar hoje nessa aula, uma parte mais teórica, não é tanto na prática, tá, gurizada? É a primeira vez que eu estou dando aula na Liga, porque eu nunca fui de formação, né? O Vitor já foi diretor, né? É mais comum para ele. Mas a aula de hoje é essa parte mais teórica mesmo, explicando o que é o balanço patrimonial, o que é a DRE, o que é a demonstração de fluxo de caixa. Vocês vão entender melhor, isso eu tenho certeza, na próxima aula ali, quando a gente fizer na prática juntos, tá? E aí vai ficar mais fácil de a gente seguir o núcleo, né? E até para depois quem for fazer aí análise fundamentalista também. Beleza? Isso aí só comentando também, a gente vai trazer algumas manobras que dá para fazer na contabilidade também, que a gente vai utilizar, e vai ser isso, tá? A ideia é sintetizar bastante coisa que a gente vê na liga em um tempo menor, tá? Então, assim, esse conhecimento, a ideia no final é a gente conseguir fazer a análise de uma empresa incluindo valuation, tá? E, pô, tipo, isso eu demorei para aprender, sabe? Então, a gente quer trazer uma forma mais tranquila e mais rápida possível. Outra Exato. coisa. Criando a liga, a gente vai até a fundamentalista ali, a gente faz a análise horizontal e vertical, que eu vou ensinar vocês.
analisa os principais indicadores para ver se vale a pena ou não tu investir naquela empresa, né? Entender o negócio dela e fica por isso, né? A ideia nossa é dar um passo a mais, que seria fazer o valuation da empresa ali, que é o que o Vitor vai tem a trazer no tem a cadeira do valuation, só a gente quer trazer uma abordagem um pouquinho diferente e complementar, sabe? As cadeiras. mas na prática, né, Vitor? E tá, outra coisa, essa semana eu já criei o Drive, mas eu vou botar as coisas lá dentro. Vai ter um Drive do IB, do núcleo da IB, lá vai ter um monte de link de canal do YouTube, vai ter um monte de material externo da Liga e os nossos materiais aqui também, que são materiais muito bons. Robson, dá uma olhada naquele link que eu te mandei no WhatsApp também, vê se está completo. Se tiver completo, vai ter também o link daquele PDF do livro lá que o Lucas comentou para nós sobre a IB. E vai ter um outro material lá também. Basicamente é isso aí, tá? As outras aulas a gente pretende fazer presencial e a gente tem outra coisa, a gente vai mostrar um valuation assim de forma simplificada e no finalzinho assim da cadeira tem um trabalho bem legal para fazer, para entregar assim, que a gente vai avaliar depois, tá? Mínimo 30 páginas. Oi? Mínimo 30 páginas. Não precisa fazer um memorando de venda de 70 páginas, né? Mas fazer algo bacana, assim, sabe? Tá. Por hoje, pessoal, é isso aí. Eu até pensei em passar mais umas coisas, mas acho que deu para hoje, né? Alguém tem algum feedback? Alguém gostou? Alguém achou? Se achou uma merda, pode falar também, que daí a gente melhora para a próxima aula. Gurizada. E minha defesa foi a primeira vez que eu dei aula na Liga, tá? Eu gostei bastante. Achei que foi muito boa a aula de vocês dois. Bem prática. Outro jeito de ver o valuation. Eu comecei a fazer a cadeira do Alexandre agora. Acho que vai contribuir bastante com as coisas que tem que aprender lá. A primeira aula dele é teórica também. Eu não sei se as outras também são, mas acho que isso aí vai ajudar. A gente vai trazer a teoria, porque precisa da teoria, só que a gente quer mostrar um pouquinho mais na prática como é que faz, sabe? Eu tive um pouco de dificuldade na cadeira dele por causa disso. Outra coisa que eu queria comentar, vocês querem, o que vocês acharam ali, tipo, o Desconto fez slide, eu não fiz e não era meu plano. Vocês querem slide? Querem essas coisas aí? Porque daí qualquer coisa o Desconto faz. Eu não faço nada da vida. Vocês sentiram falta disso mesmo? Eu senti, quando tu estava falando, Vitor, eu senti falta do slide, porque tu usava alguns termos que eu não entendi muito bem o que tu queria dizer. Aí, se tivesse escrito, talvez eu entendesse melhor. Até para estruturar mais o conteúdo que tu tá trazendo e a gente conseguir essa parte mais visual. Mas a planilha ficou muito legal. Quando tu estava explicando ali na planilha, ficou muito compreensível. Então, pode ser que não precise de slide, só alguma coisa visual que tu escreva pra gente, desenhe. Tá. Eu faço na planilha visual também. Oi? Também serve. Fazer uma planilha mesmo com as informações. Eu queria usar uma mesa digitalizadora, eu consegui ontem, só que, cara, ficou uma bosta de usar, cara. É da Wacom, cara? Sei lá, cara. Ô, Vitor, uma coisa talvez bacana de fazer é talvez fazer um modelo no Excel, assim, do zero, assim, ou pegar um modelo já pronto, assim, e fazer de todo mundo junto, assim, sabe? Pra dar uma norteamento, talvez. Um negócio que eu pensei, cara, é pegar aquele modelo que eles não disponibilizaram, né? Mas eles mostraram como faz lá na Think. E o Alexandre e o Lucas, eles fizeram o valuation deles em cima daquele modelo, cara. Ficou bem bacana. Eu tenho os do Perufo, cara. Não, eu também tenho, Salva só que aqui. aquele lá é mais didático. Outra coisa, tipo, eu trouxe slide porque é os mesmos que depois, se eu fizer um workshop ali na Fundamentalista, eu vou usar o mesmo material, né? Só que o meu tá incompleto ainda, falta adicionar algumas coisas. Inclusive, se vocês quiserem ver um tema para a próxima aula, alguma coisa, só comentem também, que daí a gente traz, tá? E na próxima aula, lembrando, cara, tentem levar o notebook na próxima aula, porque eu vou usar, vai ser só no Excel ali, que a gente vai fazer as análises, e também para abrir o material que eu vou mandar no grupo ali depois, da Panvel.
Quem não tem Note, faz comigo, eu vou fazer junto na aula ali no computador. Quem não tem Note, presta atenção, né? Eu ia falar, escreve o Excel na mão, no caderno. Tá, mas pessoal, é isso aí. Eu vou parar a gravação. Devia ter parado antes até. Obrigado pela presença de todos aí. A gente se vê quarta-feira, às 6 da tarde, na UFSM. Também. Valeu.